Olá, estamos mais uma vez aqui para estudarmos a Palavra de Deus e darmos continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Gálatas. Nós terminamos o capítulo 2 no último estudo e vamos iniciar aqui o capítulo 3. Vamos tentar estudá-lo do versículo 1 até o versículo 14. Antes de entrarmos aqui na palavra, os irmãos vão poder entender aqui que Paulo ele dá um passo adiante, né? Ele veio tratando no capítulo 2 que a salvação ela depende totalmente da nossa fé em Cristo, ela é independente das obras da lei, né? Não há nada mais que se possa fazer para alcançar a salvação. E no capítulo 3, os irmãos vão poder enxergar aqui Paulo tratando de algo muito bonito, muito importante, que é o que acontece depois da salvação, né? Depois que você já foi justificado, o que acontece, né? A nossa vida cristã agora ela passa a ser uma vida de obras ou ainda é uma vida dependente totalmente da fé. Vamos fazer a leitura então a partir do verso 1 até o verso 14. Diz assim a palavra de Deus: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres em vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os preceitos por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém. Já deu para entender que a nossa vida não começa no Espírito, não começa pela fé e se aperfeiçoa nas obras. Nós já entendemos isso apenas lendo o texto, mas vamos destrinchar isso aqui. Como eu disse, Paulo ele vai dar um passo adiante aqui, né? Ele já disse no capítulo 2, ali principalmente desde a primeira parte do capítulo 2, ele vem tratando disso, principalmente na primeira parte, e depois na segunda parte também continua, quando ele vai falar de Pedro, né? Que ele repreende Pedro por ter mudado o seu jeito e fala: Pedro, você já foi justificado, não é necessário ter medo dos homens, né? Se Deus te justificou, quem é que pode te condenar? E aí, no capítulo 3, Paulo então vai ir um pouco adiante e ele vai dizer que não só a nossa justificação e a nossa salvação ela é dependente totalmente da fé em
Cristo, na obra de Cristo, substitutiva, mas a nossa vida cristã, então, a santificação, ela depende totalmente da nossa fé e não das obras da lei. Ele vai, então, iniciar dizendo, aqui com um ponto, inclusive, de exclamação, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Né? Lembrando dos falsos mestres, né, dos mestres judaizantes, que queriam fazer com que os gentios, novos convertidos na fé, praticassem as obras do judaísmo, que voltassem para a lei. Né? Olha, vocês creram em Cristo, tudo bem, mas agora vocês precisam viver como judeus, vocês precisam cumprir a lei para continuar nessa vida de fé, né? Nessa vida agora cristã. E ele diz, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Importante entender aqui, muito importante. Obviamente, os Gálatas não viram Jesus crucificado literalmente, tá? Mas o que Paulo está querendo dizer é que a pregação que foi feita a eles, ela foi uma pregação onde o foco da mensagem foi o Cristo crucificado. Cristo foi exposto diante deles como crucificado. Toda a mensagem de Paulo aos Gálatas, quando ele pregou o evangelho aos Gálatas, ele se preocupou em expor Cristo como crucificado. Então é como se os Gálatas, é uma metáfora, é como se os Gálatas tivessem podido enxergar Cristo crucificado. É isso que todo cristão verdadeiro enxergou um dia. Porque se você não enxergou Cristo exposto na cruz, você muito provavelmente ainda não teve um encontro de fato com ele, né? Hoje de manhã nós tivemos a mensagem do pastor Rubem e só um detalhe, irmãos, nós temos que louvar a Deus pela vida do nosso pastor, porque que bom frequentarmos uma igreja cujos pastores têm um entendimento perfeito das Escrituras, né? Graças a Deus, nós estamos numa igreja bíblica, nós frequentamos uma igreja séria, cujo pastor faz uma declaração através de uma mensagem, como foi feita hoje de manhã, né? Falando da vida de Paulo, a conversão sobrenatural, que nós não dependemos de nada mais. É justamente isso que Paulo vem tratando, né? Cristo foi exposto, crucificado. E o que é importante? Paulo aqui não está dizendo que ele expôs Jesus como um mestre. Paulo não está dizendo que ele expôs Jesus como um ensinador de bons costumes. Então, a mensagem do Evangelho, o que é importante na mensagem, que nós já vimos que é uma mensagem só, não são várias mensagens, mas é uma mensagem. E a mensagem é Cristo crucificado. A mensagem sendo Cristo crucificado, não sendo Cristo um bom mestre e um ensinador de bons costumes, nos ensina que a mensagem do Evangelho tem mais a ver com o que foi feito por nós do que o que nós devemos fazer. Quando Cristo teve os seus encontros com as pessoas, ele ensinou, com certeza, ele destrinchou a lei. Ele cumpriu a lei e ele foi no mais profundo dela. Mas o que ele estava querendo fazer? Lá no fundo, é aquele primeiro objetivo da lei, é nos mostrar que somos pecadores. Interessante, quando aquela mulher é trazida, adúltera, e aqueles judeus estão com as pedras para apedrejá-la, o que é que Cristo faz? Quando ele diz, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, né? Ao invés de estar simplesmente absolvendo ela, que depois ele diz, vá, eu não te condeno, seus pecados estão perdoados, vá e não peques mais.
ele acusa os outros de pecado. Irmãos, Jesus usa a lei naquilo que é o principal objetivo da lei, que é nos mostrar o que nós somos e que nós precisaríamos da cruz. Por isso que Paulo, quando ele diz aqui que Cristo foi exposto aos olhos deles, foi exposto o Cristo crucificado, porque é aquela obra que nós precisamos. É aquilo que é uma afronta ao nosso pecado, porque Cristo ter ido para a cruz mostra que nós somos pecadores, que nós não conseguiríamos, que não há forma de salvação e, como nós vamos ver daqui a pouco, nem mesmo de continuar a vida cristã sem depender disso e depender de nós mesmos. Não é que você dependeu de Cristo uma vez e agora depende de você. Isso não tem como pensar dessa forma, né? É no mínimo estranho, né? Então, Cristo foi exposto como crucificado. E como ele foi exposto, nós entendemos que todos os detalhes de que era necessário passar para os Gálatas, Paulo fez. Então, ele foi exposto completamente como crucificado. A obra de Cristo, o Evangelho fala dessa obra e não de como nós devemos agir. O Evangelho, então, trata mais daquilo que foi feito por nós, aquela obra, Cristo crucificado, do que o que nós devemos fazer. E aí Paulo vai adiante e diz, né, no versículo 2, quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, vocês que vieram do paganismo, vocês praticavam obra, agora vocês entendem, né, que as obras suas eram ruins, mas vocês praticavam obras para receber o Espírito? Ou ela veio pela pregação da fé? Ou foi por meio da exposição de Cristo crucificado que vocês receberam o Espírito? Quero só saber isso. Vocês receberam pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eles não praticavam obras da lei. Eles eram gentios, nem sabiam da lei. Como é que eles chegariam à fé? E como é que receberiam o Espírito? Então, como é que vocês começaram? Recebestes o Espírito? Pela pregação da fé. Óbvio, a resposta é essa. Aí no 3. Sois assim insensatos, de novo ele vai dizer, que, tendo começado no Espírito, óbvio isso, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Ou seja, aqueles falsos mestres judaizantes diziam, ó, vocês criam em Cristo, agora vocês têm que praticar as obras, porque senão não vale. Não. Vocês são tão insensatos que vocês começaram pelo Espírito e agora estão se aperfeiçoando na carne? Irmãos, qual é o meio de aperfeiçoamento que as pessoas buscam na vida, as pessoas do mundo, as pessoas que estão por aí, se não se aperfeiçoar na carne? Todas as religiões que não são religiões que têm a exposição de Cristo como crucificado como a mensagem principal, todas elas vão buscar o aperfeiçoamento onde? Na carne. Todas elas. Todas as outras religiões vão buscar o aperfeiçoamento de você como pessoa nas obras, em o que você tem que fazer para ser melhor. Quanto mais você fizer, mais você vai ser melhor, né? Não é isso? Se eu entendo bem, o cristianismo é a única religião que você diz assim para o cristão verdadeiro: quando tudo acabar, você vai para onde? Ele vai falar, eu vou para o céu. Tá. E por que você vai chegar lá? O cristianismo verdadeiro é a única religião em que o seu discípulo, o discípulo daquela religião ou daquele modo de vida, que é o discípulo de Cristo, ele vai dizer o seguinte: eu vou por algo que alguém fez por mim. Mas peraí, não é por algo que você faz? Não, não é. É pela obra de Cristo. Qual foi a obra de Cristo? A sua morte, cumpriu toda a lei, a sua morte e a sua ressurreição. Ele te substituiu. Ele foi para a cruz em seu lugar. Ele cumpriu a lei em seu lugar. É por isso que
nós conseguimos entender a justificação a partir daqui. Nós já vamos ver que a justiça ela é imputada a você. Você não pratica a justiça. Ela tem que ser colocada na sua conta. Sobrenaturalmente. Não tem como você buscar isso. Não há essa possibilidade. Então, vocês começaram pelo Espírito e agora estão se aperfeiçoando na carne? Mas espera aí, estão voltando para trás. Isso é o que todas as pessoas fazem, que não conhecem a verdade. Se você conhece a verdade e Cristo foi exposto como crucificado para você, você entende não só que você depende daquela obra para ser considerado justo, que ele substituiu, seus pecados foram perdoados, mas vai além disso. A justiça de Deus é imputada em você. Martinho Lutero diz que os cristãos, eles vivem uma dualidade. Você é, ao mesmo tempo, pecador e justo. Isso é incrível, né? Eu já disse aqui que talvez isso seja o maior milagre. Mortos ressuscitaram, cegos enxergaram, mas o maior milagre, para mim, é você continuar ímpio. Porque em Romanos 4:5, nós lemos que Paulo diz que Deus justifica o ímpio, mas ele não deixa de ser ímpio. Ele apenas tem um atributo diferente. Agora ele é justo. Mas não quer dizer que ele foi justificado, considerado justo. A obra do cumprimento, todo o cumprimento da lei que Cristo fez, isso vale para você. Não é só a obra dele crucificado. É tudo aquilo que ele fez e cumpriu. Então, agora você continua pecador. Você é pecador e justo. Isso é incrível, né? Como é que você vai deixar de ser? Quando é que você vai deixar de ser pecador? Quando Cristo voltar. Quando você for glorificado, aí você vai deixar de ser pecador. Mas enquanto você está aqui, você continua assim. E quando você deixa de ser justo, não deixa mais. Por quê? É o que Romanos diz lá, o Paulo diz em Romanos. Quando nós ainda éramos inimigos, pecadores, Deus nos buscou e nos reconciliou. Não é por práticas de obras, né? Que é o que ele diz no versículo 2. Vocês receberam o Espírito por obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Você não praticou nada para a partir dali você estar incluído. Deus te incluiu. Se Deus te incluiu quando você ainda era inimigo, agora, já estando reconciliado, é a certeza absoluta de que você vai ser salvo. Ele vai te salvar. Porque o que é que você pode praticar agora que você pode perder isso que ele te deu, se antes você já não praticava e ele te deu, né? Bom, versículo 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. O 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui é impressionante esse versículo, porque ele vai dizer que aquele que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Não é uma questão passada que vocês receberam o Espírito e agora é de outra forma. Ele diz, aquele que vos concede o Espírito e que opera agora, vocês já foram justificados e agora ele opera milagres, maravilhas, coisas na vida de vocês. Aquele que opera agora essas coisas, ele opera agora na vida de vocês pelas obras. Ele faz isso pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, tudo bem, no passado houve um marco, vocês receberam o Espírito pela pregação da fé. Mas aquele que vos concede o Espírito opera agora, milagres e maravilhas entre vocês, e ele faz isso por obras da lei, ou seja, é que agora vocês cumprem a lei e ele continua fazendo as coisas, ou ainda é pela pregação da fé. Interessante que tanto no versículo 3 como no versículo 5, ele vai falar do Espírito, e no 5, né, ele vai falar da pregação da fé. Ele vai juntar o Espírito com a pregação da fé, que é o Evangelho.
O que é que traz, na verdade, o Espírito? Jesus disse lá em João 3,5 que o Espírito que o nosso novo nascimento, a justificação, ela vem pelo Espírito. Mas nós lemos lá em Tiago, na primeira carta de Pedro, que nós também recebemos a justificação pela palavra. Mas não tem como separar. O Espírito, o poder que há na palavra, né? Nós estudamos isso quando estudamos a Trindade, né? Inclusive na mensagem que eu trouxe na igreja uns 3 domingos atrás aí, nós falamos disso, né? O Espírito é o poder que faz a palavra chegar e entrar no seu coração. O Espírito não tem uma obra e Cristo como sendo a palavra outra. É uma obra só. Os dois trabalham juntos, mas é no poder do Espírito que a palavra penetra no seu coração e você nasce de novo e você é justificado. Então, aquele que vos concede o Espírito então olha só, concede agora, não só antes, quando aconteceu sua conversão, mas e que opera agora milagres entre vós, ele faz isso porque agora vocês cumprem a lei ou continua sendo pela pregação da fé, pela palavra, pelo próprio poder sobrenatural, né? É óbvio que é pela pregação da fé e não é pelas obras da lei. Agora, Paulo ele vai chamar alguém para falar dele, porque alguns leitores aqui eram os falsos mestres, eles iam ler isso aqui, né? E você tinha os judeus lá que pensavam da maneira errada, né? Que os gentios tinham que praticar a lei. Inclusive, os judeus, muitos ainda praticavam, né? Aí ele vai falar o seguinte, vamos falar de Abraão, que é o pai de vocês, pai dos judeus, né? Se eles se baseiam na antiga lei para afirmar isso, que a vida depende das obras, então vamos chamar Abraão, que é o pai dos judeus. Olha lá, é o caso de Abraão, que creu em Deus, ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. O que significa essa palavra? Essa palavra imputado para a justiça é a mesma palavra que atribuído a ele. O que Abraão fez para que fosse atribuído a ele a justiça de Deus? O que ele fez? Creu. Ele creu, simplesmente. Ele não praticou obra alguma para que fosse imputado a ele a justiça de Deus. Ele creu em Deus. E isto lhe foi imputado para a justiça. Atribuído a ele. Eu sempre uso o exemplo da conta bancária. Se entrar na sua conta agora e ver lá que você tá zerado, né? Se não tiver no vermelho, tá zerado, imagina. Aí você entra amanhã, você não trabalhou para ganhar dinheiro, você não fez nada, Mas você entra amanhã e tem 100 mil reais lá. Veio da onde? Alguém colocou lá. Você merecia aquilo? Não. Você trabalhou por aquilo? Não. É isso que a palavra quer dizer. É como se você não tivesse justiça nenhuma, e tivesse sido colocado na sua conta a justiça de Deus. Olha, Ele coloca na sua conta, Deus coloca na sua conta. A obra de Cristo, quando você crê nela, pela fé, isso nos é imputado para a justiça. Nós somos considerados justos, ainda sendo pecadores. Eles poderiam, né, os falsos mestres, se apoiar tanto nos apóstolos, como possivelmente tentaram, e agora você quer mais do que Abraão, que foi o pai de todos, né, os judeus. Olha, Abraão, e ele está citando aqui Gênesis 15, 6, se você ler lá está escrito isso. Apenas a fé em Deus já bastou para que fosse imputado a Abraão a justiça, em Abraão, ou na vida dele, a justiça de Deus. Versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. O que ele quer dizer? Não é por descendência, que o judeu se baseava demais, né? Eu sou descendente de Abraão, então eu estou na família, pronto, ponto final. Estou garantido. Não. Aqueles que são da fé é que são filhos de Abraão. Por quê? A forma com que Abraão
A forma pela qual Abraão recebeu a justificação foi através da fé. Então, aqueles que são da fé é que são filhos dele, e não aqueles que praticam obras. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Isso nós vemos lá, Gênesis 12, 3. Em ti serão abençoados todos os povos. E aí ele diz no 9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Lá atrás, Deus já havia preanunciado o Evangelho, quando disse que Abraão, a forma com que Abraão se desenvolveu, ou a partir do que ele fez, que foi crer, isso chegaria até os gentios. Pensa bem, o gentio não tinha e não tem a lei, só o judeu que tem. Como é que ele vai cumprir a lei se ele nem sabe da existência dela? E como é que ele pode chegar a Deus? Somente pela fé, não é pelo cumprimento da lei, porque ele não a tem. Então, como Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, para a justiça, da mesma forma, isso chegaria aos gentios. A Escritura, previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. E só um detalhe, a lei que veio no tempo de Moisés, ela veio muito tempo depois de que Abraão foi chamado. Então, houve um tempo em que não tinha lei. E aí? Se não tinha lei nesse tempo, ninguém foi salvo? A Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. E a lei veio muito tempo depois, né? É aí que nós entendemos para que a lei serve. A lei serve para mostrar a sua transgressão. A lei serve para mostrar que você é pecador. É por causa da transgressão que a lei veio. Ela veio por isso. Porque senão, como é que você saberia que é pecador se não houvesse a lei? Então, como há a lei, e nós já vamos estudar isso na sequência de Gálatas, é muito bonito isso, mas a lei, ela é o nosso guardião para nos levar até Cristo, porque ela mostra o seu pecado e você não tem para onde ir, então você vai até Cristo. Ela te leva a Cristo. A apresentação da lei, que mostra que você é pecador, e não o cumprimento dela, porque se você puder cumprir a lei, você vai ser salvo, mas sem precisar de Cristo. Nós lemos no capítulo 2, no finalzinho, que Paulo diz, no 21, no capítulo 2, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão, e não morreu em vão. Tá? É por isso que a mensagem do Evangelho é algo que foi feito por você, e não algo que você tem que fazer. Versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei. Então tem dois tipos de pessoas aqui, os da fé e os das obras da lei. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então é o seguinte, você quer se aperfeiçoar na carne? É isso que você quer? Beleza. Então, a sua busca na vida é fazer o seguinte, procurar todas as leis que há na palavra de Deus e cumpri-las à risca. Porque se houver uma aqui atrás que você não sabe que ela está lá e que porventura você não pratica, já está frito. A sua busca é conhecer todos os mandamentos, toda a lei para praticar todos os pontos, todas as vírgulas. A sua vida vai ser uma busca disso. Essa busca e essa vida é tranquila? Eu creio que é muito mais complexa do que você se libertar disso e viver para Deus. O pastor disse hoje, Paulo tentou pela lei. Ele era fariseu, nascido da tribo de Benjamim, praticava a lei irrepreensível. O que adiantou isso? Nada. Nada. Por quê? É só a partir do momento que ele entendeu que ele tinha que se livrar, morrer para a lei, para viver para Deus, a partir desse momento que ele se viu livre da lei, e aí sim ele pôde viver para Deus. Se você buscar se aperfeiçoar na carne, e se aperfeiçoar pelas obras da lei nessa sua vida, depois,
você está debaixo de maldição. Por quê? Por que maldição? Porque, irmãos, se você não cumprir cada vírgula da lei, você é culpado da lei toda. Da lei toda. Então, a sua busca, se você é daquele que pratica a lei e acha que tem que se aperfeiçoar na carne, você vai ter que procurar nessa Bíblia aqui, que é grande, na antiga lei, todos os mandamentos e cumpri-los à risca. Esse vai ser o seu objetivo. Agora, 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. É óbvio. É óbvio. Nem a sua salvação e nem a sua manutenção na vida cristã. Isso é óbvio. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. É o que ele diz lá em Romanos, né, no capítulo 1. E é uma citação que está lá em Abacuque 2:4. O justo viverá pela fé. Você só pode ser considerado justo aos olhos de Deus pela sua fé na obra de Cristo e não pelas obras da lei. Nem na sua salvação, nem na sua justificação e nem agora. E nem agora. Porque agora você se aperfeiçoa na carne ou você continua dependendo do Espírito? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Ora, do 12. A lei não procede de fé. Você não precisa de fé para ter a lei e cumpri-la. Você não depende da fé. A lei não procede da fé. Mas aquele que observar os preceitos da lei, por eles viverá. Está perfeito. Se você puder cumprir todos os pontos da lei, todos eles, você vai ser salvo. Isso não é um falso, é verdade, tá? A lei ela é santa, perfeita, é aquilo que Deus quer, é o padrão de Deus. Para a sua vida é a lei. O padrão de Deus. Você consegue cumprir o padrão de Deus, estar completo ali, em todos os pontos, todas as vírgulas, você vai ser salvo. Só que é evidente que pela lei ninguém será justificado, porque é impossível. É possível de como foi estabelecido. Se você puder cumprir, você vai ser salvo. Mas é impossível na prática. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ora, a lei não procede da fé. Você não precisa da fé. Deixa a fé de lado. Se você não tiver fé e puder cumprir toda a lei, você é salvo. Agora, é óbvio que pela lei ninguém será justificado. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Não é que Cristo era maldito aos olhos de Deus, é que aqui Paulo usa o exemplo da morte, da forma de expor alguém na sua morte, né? Que eles faziam da seguinte forma: aquele que era pendurado no madeiro era uma apresentação para todos que aquele estava separado de Deus. Aquele era maldito aos olhos de Deus, então ele era pendurado aos olhos de todos. Cristo foi exposto dessa forma porque a maldição que estava sobre nós foi desviada para ele. Por quê? Da mesma forma que a justiça de Deus foi imputada em nós, toda a obra perfeita dele de vida foi imputada a nós para a justiça, o nosso pecado, todo ele foi imputado em Cristo da mesma forma. Ele não tinha pecado e o pecado seu foi colocado na conta dele. Ele não merecia, certo? Da mesma forma que você não merecia, a vida perfeita dele foi colocada na sua conta. Você pegou o seu pecado e colocou na conta dele. É por isso que ele não foi pecador, mas ele se fez pecado por nós e nos resgatou da maldição da lei que está sobre aquele que quer cumprir a lei para alcançar algo, para ser salvo e para se manter em pé. Se você é daquele que quer cumprir a lei, que entende que quer se aperfeiçoar na carne, você está debaixo da maldição e Cristo não te resgatou dela, você vai ter que, por conta própria, chegar ao ponto do padrão de Deus. Agora,
se você se rende a Cristo. Se você enxergou ele exposto, crucificado, você entende que ele se fez maldição no seu lugar, porque maldito todo aquele que é pendurado em madeiro. Versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A vida do cristão é uma vida de fé. Não é tanto como você chegar diante de Deus, seus pecados, e dizer, olha, eu tenho raiva, isso que me incomoda, eu preciso me libertar disso. Não é tanto chegar diante de Deus e dizer, olha, tira essa raiva de mim, porque você é pecador e você continua nessa vida. Não é tanto quanto Deus ir tirando algumas coisas da sua vida, mas é você aplicar o evangelho às áreas da sua vida. Então, o que é uma vida cristã? Uma vida de fé? É uma vida de constante arrependimento. Constante arrependimento, e isso vai trabalhando dentro de você. Interessante que a lei veio para mostrar a nossa transgressão. E aí, a partir disso, há a remissão dos pecados. E a partir disso, há a salvação. A lei, ela nos mostra que somos pecadores em todos os momentos. Então, a vida cristã é uma vida de constante arrependimento. É por isso que há um erro quando se pensa, quando eu estou na igreja ou fazendo as coisas para Deus, eu estou na vida espiritual. Quando eu estou no meu trabalho, é carnal. Está errado. Você é o tempo inteiro na igreja fazendo as coisas para Deus, no trabalho. Você é o tempo inteiro pecador. Tempo inteiro. O detalhe é se você está buscando se aperfeiçoar na carne, em todos esses pontos, ou se aperfeiçoar pela fé. E se você se aperfeiçoar pela fé, ao contrário de você entender que cada vez você está agindo melhor, é que você vai entender que cada vez você precisa mais de Cristo. E cada vez você precisa se arrepender mais dos seus pecados. Porque é isso, a transformação nossa, a santificação é essa. Não é Cristo vir arrancar uma coisa que é o seu pecado e arrancar fora. Não é. Ele quer expor o seu pecado. Ele quer trabalhar em você para que isso seja... E como é que ele vai arrancar? Ele quer que você se arrependa constantemente. A vida cristã é uma vida de constante arrependimento. Aí você começa a entender que você ainda é pecador. Né? Que não é porque você foi convertido, você não peca mais. Né? Mas você não tem uma prática, uma vida praticando o pecado. O pecado acontece e ele é exposto e você se arrepende e você tem o perdão, mas você entende que você já foi perdoado de uma vez por todas. Vamos até aqui e no próximo domingo iremos continuar aqui o capítulo 3, nessa maravilha de carta que é a carta aos Gálatas de Paulo. Quantas preciosidades há dentro dessa carta. Fiquem todos com Deus e até o próximo estudo. Tchau.